Bom, pessoal, olá, me chamo Felipe Gabriel, né? Felipe Oliveira Santos Gabriel, na verdade. Eu sou do segundo período do curso de Direito, né? Da Faculdade Católica Tocantins, né? Conhecido como Facto também, lá do Campus 1. Hoje eu vou, assim, minha intenção com esse vídeo é fazer uma explicação dos remédios constitucionais, né? Garantias constitucionais e os writs constitucionais, né? De acordo com o livro do Valber Agra, né? Na nona edição. Esqueci de falar. Qualquer coisa que estiver olhando para baixo aqui, é porque eu estou gravando junto com o celular, com a câmera, né? Em conjunto. Então, às vezes eu vou estar olhando meio para baixo aqui para me orientar se realmente está gravando. Então vamos lá, né? Como eu disse, remédios constitucionais, garantias constitucionais e writs constitucionais, né? Qual a diferença? Bom, o significado das expressões, ela significa a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, a garantia é porque ela protege a fruição de direito, certo? O remédio é porque é a solução, né? A solução de um mal que aflige a cidadania. É a solução do mal que aflige a cidadania. E o writ, né? O famoso writ, na acepção anglo-saxônica, né? No que se considera anglo-saxônica, significa ordem, né? Ordem, lei, regulamento, denotando medidas judiciais, né? Que é para assegurar os direitos. Ou seja, o writ é para assegurar os direitos e liberdades judiciais, né? Para medidas judiciais. Assim, vai lembrar que a nossa Carta Magna, né? De 88, ela seguiu a nossa tradição constitucional. Ou seja, ela não confundiu os direitos, né? Com as garantias individuais. Os direitos, né? Garantias individuais. Apesar assim, de ter disciplinado eles no mesmo título, deixou em o mesmo título, porém não igualou eles, ou seja, eles continuam sendo diferenciando, né? Não se confundiu com os outros. Dos direitos e garantias fundamentais. Com o objetivo de diferenciar os direitos e garantias, a mesma separação aparece no parágrafo 2 do artigo 5º parágrafo 2, né? Que se faz referência aos direitos e garantias. Então, o artigo 5º, ele menciona sobre os direitos e garantias. Eu vou estar colocando aqui o artigo 5º, aqui na página branca, eu estou mais no canto da parede, para realmente colocar, inserir. Então, o artigo 5º, parágrafo 2, menciona sobre os direitos e garantias, né? Bom, temos um autor, né, o Rui Barbosa. Ele foi um dos mais veementes, né, dos treinadores a inserir, a pregar essa separação. Para ele, assim, o sentido, né, os direitos, ele tem uma validade individual, né, de per si. Enquanto as garantias, essa poderia ter existência se forem instrumentalizadas, né? Ou seja, instrumentalizadas para uma concretização, um direito que estivesse sendo turbado, um direito que estivesse sendo utilizado. Tem um professor também, existe outra doutrina, né? O professor Paulista Sampaio, né? Ele defende que a tese que os direitos são iguais às garantias e que não haveria nenhuma diferença entre um e outros, né? Entre eles. Ou seja, as garantias seriam direitos para o exercício de direitos ameaçados, né? Quando se entra com habeas corpus para garantir o direito de locomoção, com deferimento do pedido requisitado. O habeas corpus não mais seria, né, nesse caso, né, não mais seria o habeas corpus nesse sentido, do que o próprio direito garantido, né? Então, ou seja, o habeas corpus seria o direito, a garantia daquele direito presente ali, né? Ou seja, não há diferenciação entre eles, ou seja, as garantias são iguais aos direitos. Então, assim, o que está escrito no artigo 5º da Constituição, né? Como eu apresentei em seguida, né? Apresentei anteriormente, quer dizer, o que a Constituição fala? Direitos e garantias, né, fundamentais, como no caso a vedação de juízo, o tribunal de exceção, né, que é uma garantia do juiz natural, a comunição de que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito, que é uma garantia à universidade de jurisdição. Com habeas corpus, né? Assim, vou falar em tópicos, né? Eu estava fazendo apenas uma introdução ao que é os remédios constitucionais, né? O habeas corpus,
ele no sentido direto da palavra, né, assim, pegando a etimologia da palavra, né, ela na verdade mostre o corpo, né, leve o corpo, mostre o corpo, ou seja, mostre que você é inocente, mostre que você merece liberdade, na verdade, não é inocente, mostre que você tem que ter a liberdade. Você está preso, né, ou você vai ser preso, mas você merece a liberdade, tem que ter liberdade, né. Assim, a história, né, do habeas corpus, ele teve na Grécia Antiga, né, surgiu na Grécia Antiga, em que, quando o rei Filipe II da Espanha, ele utilizou pela primeira vez, né, uma formulação desse habeas corpus, né, uma formulação precisa disso. Já no Brasil, né, no Brasil ele apareceu quando? Ele apareceu em 1832, né, que foi no Código de Processo Criminal, bem como estava no início ali, né, das formulações precisas, formulações diretas. Então, assim, ele veio ser preciso, né, estabelecido precisamente em 1891. Daí por diante passa a ser regulamentado em todos os textos, né, constitucionais. Então, assim, a partir dessa década começou a regulamentar amplamente em todos os textos. Porém, ele não era utilizado assim num sentido estrito, ele era muito amplo, o habeas corpus era muito amplo, né? Ele era utilizado não só para a libertação, né? Quando alguém iria inibir o direito de ir, vir e permanecer. Ele não se resumia apenas, né, ao direito de ir e permanecer, né? A utilização dele, ela podia ser ampliada para amparar afrontas, né, muitas afrontas, contra os direitos ameaçados ou violados, né, porque ainda não existia o mandado de segurança. Culminava, né, no artigo 72, parágrafo 22, né, que eu estou com uma colinha bem aqui, no parágrafo 22 da Constituição de 91, que é dar-se o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer, né, ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder, né. Então, assim, era um sentido bem amplo que dava para ser utilizado como habeas corpus. Rui Barbosa, né, o que eu mencionei anteriormente, o autor, o doutrinador, fala que o habeas corpus abrangia igualmente, né, qualquer afronta com direitos individuais. Ou seja, não é específico. Qualquer afronta com direito individual, o habeas corpus era inserido. Então não é o certo. O habeas corpus, hoje a gente percebe que não é o certo essa maneira de utilizar ele, né. Então, assim, quando que foi reduzida essa ampliação, né? Quando que foi reduzido, né? Porque ela precisava ser reduzido. Porque, feriu um direito individual, aplica habeas corpus, liberta ele, né? Porque tudo era habeas corpus. Então, na Constituição de 1926, né, ela foi reduzida, o habeas corpus foi reduzida, limitando-se apenas ao direito de locomoção, né? Só que, ainda assim, né, mesmo assim, tendo reduzido esse alcance dela, essa ampliação dela, como já há muito tempo era utilizado, as pessoas aprenderam, mesmo a limitando o sistema de locomoção, a interpretar de várias maneiras, entendeu? O pessoal chama de interpretação preterleading, né? Eu não sei pronunciar normalmente, né? Acho que na forma correta, mas é a preterleading, né? Se eu não me engano. Então, assim, ele continua sendo usado, né, de forma abrangente, servindo para amparar qualquer alegação de afronta, né, qualquer tipo de alegação que ia contra um direito de locomoção, né, o direito de locomoção, ir, vir e permanecer. Só que apenas na Constituição de 1934, só que assim, então, o que a gente conhece hoje, qual que se aproximou mais ao habeas corpus que a gente conhece hoje, né? Foi na Constituição de 1934, porque meio que agasalhou ali, como é que fala? Agasalhou constitucionalmente, né? O mandato de segurança é que o habeas corpus foi restrito à defesa dos direitos de liberdade, ou seja, agasalhou o habeas corpus restritamente apenas ao direito de liberdade, né? Então, assim, o habeas corpus, né? Precisa ser um advogado formado,
ou então uma pessoa totalmente capacitada para requerer, né, para fazer a postulação do habeas corpus. Não precisa de nada disso, né? Ou seja, não há necessidade, né, no habeas corpus de uma existência, né, chamada de ius postulandi, né, ius postulandi. Ou seja, um direito de postular, né, que geralmente são só os advogados, são as pessoas de direito que possuem esse ius postulandi, né. Então qualquer pessoa com o juiz, né, qualquer pessoa, seja qual for ela pode requerer o habeas corpus. Tem uma coisa bem engraçada que se você escrever em um papel higiênico com a sua assinatura, com a sua letra ali, pedindo habeas corpus, será válido. Então não necessita de algo formal, não necessita de um papel A4, um sei lá o que. Você escrevendo, pedindo um habeas corpus para si próprio, né, direito seu, como um direito individual, você requer ele, então não necessita de outro. Se caso você for analfabeto, né, se caso a pessoa seja analfabeta, que ocorre em muitos casos, se caso for analfabeto, ela pode pedir para outra pessoa fazer, né, contanto que rogue a ela, né, tem que ser rogada a ela. Ela assina embaixo, como ela não é analfabeta, diz que é analfabeto, e insere embaixo o habeas corpus. Então assim, o habeas corpus teve a função dele, né, era como se fosse uma arma utilizada contra os... como é que fala? Uma arma da sociedade, que era enfrentar o arbítrio dos governantes, né? Enfrentar aquela livre manifestação dos governantes. Então, impedindo que a letra fosse quebrada para cercear, né, o direito de locomoção. Então, ou seja, era meio que uma proteção do indivíduo com os governantes, para que quando ele fosse inibido de uma locomoção, ele tinha aquela arma para ser utilizado para poder sair da prisão, né, por assim dizer, para poder entrar em liberdade. O Wolfgang Junqueira, ele tipifica, né, ele enumera, né, alguns tipos de habeas corpus, né. Geralmente, em outras doutrinas, a gente tem apenas 2 tipos de habeas corpus. Esses tipos são os tipos preventivo, né, e o repressivo, né. O preventivo é quando há uma ameaça de sofrer coação, né. Ou seja, você irá privar da liberdade ou seja, você irá privar da liberdade, né, da liberdade, você ainda vai sofrer aquela coação que vai te privar da liberdade, né, de ir, vir e permanecer. Esse é o preventivo. O repressivo é quando você já está preso, você já está fora da liberdade, né, e então você requer um habeas corpus para poder se libertar daquilo, ou seja, você ter a sua garantia, né, sua garantia individual, que é de ir, vir e permanecer, como eu havia falado. Vai lembrar sempre que qual o custo do habeas corpus, né? Quanto que vai custar para a pessoa requerir o habeas corpus, fazer o habeas corpus? Nada, praticamente, não é nada na verdade. O habeas corpus ele é de custo gratuito, não tem um custo estipulado para eles. Qualquer pessoa pode requerir, então não há um custo imposto a ele. Então assim, como o Vogron julga, né, ele menciona as espécies, aqui mostrando as espécies, né, o habeas corpus respondendo, né, então o habeas corpus de resposta, ele tem a finalidade de transferir, né, o preso, né, assegura a transferência de um preso, a transferir de um lugar para o outro, né, a gente tem a transferência do preso de um lugar para o outro. Para responder uma ação penal. Temos também, né, a outra espécie, que é o habeas corpus satisfaciendum, né, que é destinado, né, à transferência de um preso já condenado a um tribunal superior, a fim de executar a pena. Ou seja, ele faz o habeas corpus requerendo que ele seja julgado num tribunal superior, né, a fim de executar a pena no tribunal superior. Nós temos habeas corpus ad subjiciendum, né, que é voltado para assegurar, né,
plenamente a legalidade de qualquer restrição ao direito de liberdade, né? Prezando-se o preso à corte, há motivos de encarceramento, para apreciação judicial. Bom, esses são alguns tipos do que se aponta, algumas espécies do que se aponta ao habeas corpus, né? Então, assim, tem em maneira bruta, né? De maneira bruta, preciso dizer, mas sem ser com tantas divisões, a repressiva, né? A habeas corpus repressivo e o preventivo, né? É o preventivo e o repressivo. Assim, para cumprir, né, tem uma modalidade que é necessária para cumprir o habeas corpus preventivo, né? É necessário que a ameaça ela seja exequível, né? Ou seja, sem espaço para configurações imaginárias. O habeas corpus preventivo ele tem a finalidade de cautelar, né? Cautelar, defendendo antecipadamente o cidadão. Ou seja, é cautela antecipatória, né? Para que não haja o indeferimento de liberdade dele. Vale lembrar também o mencionamento, né? Do habeas corpus, né? Que está no artigo 647 do Código de Processo Penal, né? Dar-se habeas corpus sempre alguém sofrer, né, ou se achar na iminência da violência ou coação ilegal na liberdade de ir, vir e permanecer, se não me engano. Então, assim, tem alguns cabimentos, né, o Código 648 do Código de Processo Penal, ele menciona alguns cabimentos que devem ser seguidos, né? Tipo assim, se a pessoa for presa, né, ou não houver justa causa, preso sem justa causa, então aplicar habeas corpus nele. Quando alguém estiver preso mais tempo do que determina a lei, habeas corpus nele também. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, habeas corpus também, aplicar habeas corpus. Quando houver necessário motivo que autorização à coação, habeas corpus. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, no caso que a lei admite, né, habeas corpus também. Quando o processo também for manifestado nulo, você também aplica habeas corpus para liberar a soltura ou então prevenir, né, de maneira antecipatória que o agente seja preso. Quando você não é mais punível, né, quando tem a extinta a publicidade. Quando você também não é mais punível, né? Quando extinta a punibilidade, né? Então você não é punível, então não tem por que você ser preso ou então estar em restrita à liberdade, né? Então você também aplica habeas corpus também. Assim, os princípios do REACH, né? Que é o habeas corpus, o remédio constitucional, né? Que dentro desse do remédio constitucional está o habeas corpus, né? Então, assim, o princípio, né, são a simplicidade e a sumariedade, né? A simplicidade é porque não tem a forma preconcebida para elaboração, né? Então, igual eu disse, pode ser num papelzinho, num papel higiênico, que vai ser aceito o habeas corpus, não tem? Então, assim, ele é bem simplista, bem simples, né? Já na sumariedade, né, como é simplista e tem a sumariedade, né? Porque a sua conclusão deve ser urgente, ou seja, deve ser o quanto antes. O juiz deve decidir imediatamente. Por quê? Porque está em jogo a liberdade da pessoa. Então o juiz não pode enrolar, né, muito tempo, ou seja, como no Brasil acontece muito em outros casos, tipo 1 ano, 2 anos, enquanto esse cara está preso, né? Então, assim, é algo de sumariedade, ou seja, tem que ser imediato, né? O juiz recebeu, leu o habeas corpus, faz o processo, libera o cara ou não, ou ainda ou faz indeferimento, vou falar a palavra, né? Indefiro, né? Então, assim, para ser um resumão de tudo que foi falado, né? Assim, para poder fixar na mente. No final eu também vou dar um exemplo para poder, porque ajuda a fixar na memória. Deixa eu dar só um zoom aqui. Aí.
Assim, o habeas corpus é universal, né? Qualquer pessoa, né, física ou jurídica, independente da representação por advogado, ela pode fazer o habeas corpus, né? Então, assim, para quem que o habeas corpus pode ser empretado? Ele pode ser para um ato de autoridade pública ou até de um ato de um particular, né? Que tenha praticado uma coação ilegal sobre a liberdade de locomoção de uma pessoa, daquela pessoa, né? Assim, quem compete, né? Quem vai competir para apreciar, né, a ação de um habeas corpus, né? A competência, ela deve ser originária da autoridade judiciária, né? É imediatamente, né, que é superior àquela que determinou a coação, ou seja, é sempre a superior. A coação foi feita aqui, quem vai julgar o habeas corpus é essa aqui, né? Só que a Constituição, ela prevê, assim, algumas situações de competências previamente estabelecidas, né? Ou seja, são casos específicos que devem ser seguidos, né? Que é o Supremo Tribunal Federal, o STF, né? Que ele mencionou. Como no caso, o Presidente da República, né? O Vice-Presidente da República, né? Membros do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República. Então são esses entes federados, né? Que entes federados superiores, né? Eu menciono, né? Como também a gente tem também o Procurador-Geral da República, como eu mencionei, né? Ministros dos Estados, os comandantes da Marinha, os membros do Tribunal Superior, né? Temos também os membros do Tribunal de Contas da União e os chefes da admissão diplomática de caráter permanente. Nós temos também uma competência que é originária do STF, né? Que é processar e julgar, né, todos os habeas corpus que se forem referentes, né, ao Tribunal Superior. Ou seja, quando o coautor for o Tribunal Superior, é competência do STF, é do Supremo Tribunal Federal, né? Sempre assim, ele é uma competência originária. Bom, né? O mandado de segurança, né? Qual a função do mandado de segurança, né? A função dele, né? Ele foi criado para atender situações que careciam remédio específico, ou seja, o que não cabia, né? Assim, ao habeas corpus. Ou seja, o habeas corpus antigamente era bem amplo, ou seja, ele atendia a todos, como eu falei anteriormente. O habeas corpus atendia tudo, era amplo demais. Então surgiu o mandado de segurança para diminuir essa influência do habeas corpus, né? Ou seja, o que não era então um instrumento mais apropriado para defesa de direitos líquidos e certos, né? Como está presente no artigo 5º. Na verdade, todo o mandato, os remédios funcionais estão presentes no artigo 5º. O habeas corpus, então, ele era muito amplo, então surgiu o mandado de segurança para poder tirar um pouco dessa ampliação dele, então, para diminuir essa influência do habeas corpus, né? O mandado de segurança ele foi alçado, né, na Constituição em 1934, nossa Constituição de 34, né? Qual é a função, né? Assim, para que serve então o mandado de segurança, né? Ele é uma ordem, né, para é uma ordem para remover óbices, né? Ou seja, impedimentos, remover impedimentos ou então qualquer tipo de estorvo, né, ou seja, qualquer tipo de dificuldade para permitir a fruição tranquila dos direitos objetivos, ou seja, o direito do homem, né, em si, o direito do homem de fazer, assim, fazer o que é de direito, né? Ou seja, se é impedido de fazer algo que é de direito, recorre então ao mandado de segurança, né? Claro que se não couber ao habeas data e nem ao habeas corpus, aí seria mandado de segurança, mas se couber alguns dos dois, nem se aplica o mandado de segurança. Bom, o mandado de segurança, ele não se destina, assim, a combater abusos perpetrados, né, ou seja, abusos legais por entidades privadas, né, sem ligação com o Estado.
Ou seja, o mandado de segurança ele é típico contra abusos estatais. Ou seja, tem vista que é uma ilegalidade, né, o abuso de poder cometido por uma autoridade. Bom, então, uma pessoa assim, uma entidade privada, ela não pode requerer mandado de segurança, né, porque não houve abuso de poder ali. O abuso de poder ele é cometido somente a pessoas estatais, gente, autoridades estatais, né, podem fazer esse abuso de poder, né, eles não podem, né, mas assim, só existe abuso de poder vindo dessas entidades estatais, então vindo de uma autoridade. Então, o mandado de segurança ele é específico para isso, e não para pessoas privadas. Assim, a consideração, né, do mandado de segurança, a gente fala que ele tem uma abrangência residual. O que é residual? O que é resíduo? Né? O que sobra, né? Então aqui nós temos o habeas corpus, né? Beleza. Habeas corpus é o que? É a liberação da pessoa, ou seja, é a locomoção, né? Se aplica a locomoção, não aplica. Se aplica habeas corpus, não aplica mandado de segurança. Então vamos ver habeas data, né? Habeas data, que é informação. Se aplica a informação aqui, não vai aplicar mandado de segurança. Então, mas se caso não aplica nem habeas corpus, nem habeas data, vai aplicar mandado de segurança. Então, assim, ele é residual. Sim, pode se aplicar o mandado de segurança, caso não seja nenhum dos dois. O que sobrar é do mandado de segurança. Ele, sim, ele é passível, né? Ele é para combater o abuso de poder praticado a qualquer agente público, né? Ou então que não esteja amparado pelo habeas corpus ou então pelo habeas data. Assim, o que é necessário, né, para esse mandado de segurança, né? Exige-se, né, um direito líquido e certo, né? O que é o direito líquido e certo, né? Ele não necessita de produção de provas, não precisa um aglomerado de provas, né, para enrolar o juiz, para poder pesquisar, para a entidade pública ver, então analisar. Não, ele tem que ser líquido e certo. O juiz ter ali uma facilidade, uma velocidade maior na sua atuação, na sua decisão. Porque o mandado de segurança, assim como o habeas corpus, ele tem que ser primordial, né? Tem que ser rápido, tem que ser ligeiro, né? Só que assim, se falar que ele é líquido e certo, não significa que ele vai ser um direito simples, né? Ele pode ser apreciado com questões complexas, desde que sejam passíveis, né, de comprovação documental. Vale uma coisa vale bom ressaltar, né, que todo abuso de poder é uma ilegalidade, mas nem toda ilegalidade é um abuso de poder, porque abuso de poder é de autoridade estatal, autoridade pública. Ilegalidade, qualquer um pode cometer uma ilegalidade. Roubei uma caneta, ilegalidade, né, roubar, né, furtar coisa ali é móvel, né. Então, assim, todo abuso de poder é uma ilegalidade, correto? Então, todo abuso de poder pode se aplicar, né? Quase todo abuso de poder pode se aplicar a um mandado de segurança. Assim, um mandado de segurança, ele pode ser impetrado, né? Pessoas físicas, jurídicas, são pessoas ativas, né? Pessoas ativas, né? Maiores, incapazes, estrangeiros, brasileiros, tudo. Nós temos também umas universalidades, né, reconhecidas por lei, que podem impetrar mandado de segurança, como no caso a massa falida e os condomínios, né? A massa falida é aquela empresa ali que está na falência e tal, e os condomínios é condomínios mesmo. Ou seja, apesar deles não terem a personalidade jurídica, né, para impetrar um remédio constitucional, ameaçados ou violados, né, e couber vários cidadãos, qualquer desses cidadãos poderá requerer mandado de segurança. Isso aí está presente no artigo 1º, parágrafo 3º, né, da Lei 12, novamente, a Lei 12.016, 2016. O MP, né, o Ministério Público, ele também pode impetrar o mandado de segurança, assim, desde que esteja no exercício de suas atribuições, ou seja, na defesa da ordem jurídica, no regime democrático e etc. Tudo mandado de segurança, né?
qual é o procedimento? Qual é o procedimento a ser utilizado para o mandado de segurança? Né? Então, assim, ele é de ação civil, né? De rito sumário. Ou seja, o que é o rito? O que é o rito, né? O rito são coisas ali que são feitas, né? Você tem um manual, você tem um rito, né? No manual tem um rito a ser seguido. Rito sumário, ou seja, são previsões específicas que devem ser seguidas, né? Então, não é qualquer pessoa que consegue fazer o mandado de segurança, né? Ele tem que atender às exigências, né? Isso é uma coisa que deixa ele meio que especial, né? O mandado é o que diferencia ele dos demais. Ou seja, é a sua especificidade, né? Seu objeto e pela sua sumariedade de seu procedimento, né? O que diferencia ele dos outros. Porque existe uma maneira certa, né? Uma maneira correta de fazer o mandado de segurança, que é diferente do habeas corpus, do habeas data, qualquer um pode fazer, né? Até um papelzinho, um papiro pode fazer, um papel de higiene pode fazer. As provas, né, elas precisam ser documentais, né? Porque não existe uma instrução comprobatória, né? Uma instrução probatória. E em analogia, você seguindo uma visão análoga com o habeas corpus, né? Que pelo objeto defendido deve ser sério, né? Ou seja, deve ser rápido e para coibir, ou seja, para impedir o abuso. Então, assim, o mandado de segurança junto com o habeas corpus, né, são, né, nesse sentido, eles são iguais, deve ser célere e para coibir o abuso, né? Então, o juiz tem que ser rápido para poder impedir que o abuso aconteça, né? Para impedir a continuação do abuso também. Então, assim, pela essa inexistência de instrução probatória, a prova ela deve ser já previamente, né, previamente elaboradas, né, devem ser pré-elaboradas. Que para atender essa rapidez, essa velocidade, realmente admite mandar, né, a petição inicial do mandado de segurança por telegrama, por radiograma, fax, ou então outro meio eletrônico de autenticidade comprovada, ou seja, desde que o meio eletrônico seja comprovado, né, a autenticidade dele seja ok, pode mandar um mandado de segurança por lá, para poder agilizar todo o processo, para andar mais rápido. Se eu não me engano, existe já hoje algumas assinaturas eletrônicas feitas pela internet mesmo. Você assina, faz a assinatura eletrônica e manda. O mandado de segurança hoje pode ser feito assim, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, pode ser feito assim. Então, assim, enviando essa mandado de segurança por fax, a petição inicial por fax, a pessoa tem até 5 dias úteis, né? 5 dias seguintes, para poder apresentar, né, a petição original, o documento original a ser apresentado. Como está presente no artigo 4º da lei, novamente, a lei 12.016, 2016. Então, assim, após despachar essa petição inicial, né, do mandado de segurança, o juiz ele ordenará, né, que o notificado, né, o coator, ele vai notificar o coator. Ele vai enviar até uma cópia, vai lhe dar uma segunda via, né, para o coator, e vai dar a ciência. Não, você está ciente que você está sendo pedido um mandado de segurança por causa disso, tal, pelo seu abuso e tal. Então, assim, ele vai dar a ciência do que está acontecendo, né? No que tange a concessão de liminar, né, o juiz ele pode, né, suspender o ato, né, o ato que deu motivo ao pedido. Se caso houver um fundamento relevante, né, e deste ato impugnado puder ressaltar a ineficácia da segurança, né, ou seja, caso finalmente seja deferida, sendo facultado exigir, né, do impetrante uma fiança, né, um cheque calção, um depósito, né, com o objetivo de assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica, né? Ou seja, se caso houver ineficácia, se tiver falsas informações, ineficácia de segurança, o juiz vai deferir, né, após finalmente ter deferido, vai solicitar um depósito, um cheque calção, uma fiança para assegurar o ressarcimento da PJ. Só que esse depósito, né, é algo que muitos doutrinadores contestam. Eu também contesto um pouco, porque imagina assim, o fato de exigir fiança, né,
a lei do mandado de segurança ela pode criar empecilhos na fruição desses direitos subjetivos, né? Ou seja, existe o risco, né, de exigir a quantia e a pessoa não ter o dinheiro, ela não ser monetária suficientemente, né? Suficiente. Então ela não vai ter como pagar aquilo, né? Ficando assim, a segurança dela é prejudicada, sem utilidade, né, ao final de todo o processo. César Brito ele menciona a respeito dessa nova lei, dessa nova segurança, falando que ela é elitista, ou seja, de elite, né? Que fere de morte o direito de defesa do cidadão. Então não é possível admitir, né, que apenas os dotados de bens que podem efetuar depósito prévio poderão ter medidas liminares a seu favor. Essa disposição cria uma justiça acessível apenas para os ricos e inconcebível de um Estado democrático de direito. Ou seja, é inconcebível um Estado democrático, né? Porque vai ser somente aos ricos. As pessoas que não têm condição não podem ter essa liminar. Prazo, né? Quando que se pode pedir um mandado de segurança? Qual o prazo, né? Após a ciência do ato, né? Ou seja, da publicação ou do abuso ali, o advogado, né, junto com a pessoa que está querendo o mandado de segurança, eles têm 120 dias corridos, eles são decadenciais, ou seja, não interrompe e nem se suspende. Ou seja, tem 120 dias poder apresentar lá o mandado de segurança. Só que assim, em atos homicídios, né, esse que eu mencionei, o ato comissivo, mas nos homicídios é difícil ter uma noção de quando que houve o ato, né? Quando teve ciência do ato ocorrido. Então não tem como contar os 120 dias, né? A não ser que sejam casos específicos. Aqui está escrito aqui um caso específico aqui, né? Se aconteceu esse ato aqui, a parte conta a partir desse dia específico, após o consentimento e tal. Então conta 120 dias. Então é difícil contar os 120 dias em um ato omisso, né? Em um ato se ele for omisso. O mandado de segurança ele retira toda aquela barreira, né? Ele retira, é um ato in natura, então ele retira a barreira que permitia a fruição, né? Do direito da pessoa, direito subjetivo. Então, ele tira essa barreira. Bem, o mandado de segurança coletivo. Que, assim, o próprio nome já diz, né? É o mandado de segurança, só que coletivo, né? Ele é de maneira coletiva agora. Então, há um meio social, né? Uma sociedade que está presente nele. Ele surgiu, né, essa inovação surgiu no nosso código, na nossa Constituição atual, nossa Constituição de 88. A sua característica, né, desse novo mandado de segurança, né, coletivo, é aumentar a extensão, né, dos efeitos de sentença, né? Ou seja, passando a englobar todos os membros de determinadas instituições. Assim, então, quais os requisitos para poder ter essa impetração, né? Para impetrar o mandado de segurança? É basicamente o mesmo do mandado de segurança normal. Mas o mandado de segurança coletivo, quem pode impetrar os partidos políticos, né? Que eles têm um representante, né? No Congresso Nacional, né? Ou então no Senado, né? Ou seja, um deputado federal, ou então um senador, então um partido político que tem uma representação no Congresso Nacional, sendo deputado ou então senador. Alguma organização sindical, né, que compreende sindicatos em qualquer nível nacional, a entidade de classe, né, que como nós... O que são entidades de classe, né? É aquela que todo aluno de direito sonha em ter, né, que é, vamos supor, a OAB. Então, uma entidade social, né, uma entidade de classe, uma entidade de classe, OAB, CREA, essas entidades assim. Também temos as associações, né, constituídas em funcionamento há pelo menos um ano, ou seja, associações que têm o seu funcionamento há pelo menos um ano, eles podem impetrar o mandado de segurança. No caso da organização sindical, né? Não, de partido político. No caso de partido político,
quem é que vai receber o benefício, né? Quem é que recebe o benefício realmente do mandado de segurança? Bom, não existe um específico. O mandado de segurança, a RENTS, né, o remédio constitucional, ele é bem expansivo. Então, qualquer pessoa que está dentro daquele mesmo ato, aqueles quesitos, sendo associado ou não ao partido político, ele vai receber o benefício dele, né? Ou seja, se aquele abuso cometido pela pessoa, pelo partido político, é igual a de outra pessoa, essa pessoa também vai receber o seu benefício. Mandado de injunção. Bom, o que é o mandado de injunção, né? Ele também é um remédio constitucional, que é cabível contra a ausência da eficácia dos postulados constitucionais. Ou seja, quando é feita uma norma constitucional, né, quando tem a presente uma norma constitucional que ela não está sendo seguida corretamente, né, ou seja, a Constituição não consegue ter eficácia naquilo que está sendo apresentado na sua própria Constituição, então há um mandado de injunção, você requer um mandado de injunção, você impetra um mandado de injunção para que seja efetivo, né? Mas para isso ela precisa ferir um de seus direitos, ou seja, ela deve ir contra o cidadão, né? Se aquela norma está sendo prejudicada ao cidadão, você requer mandado de injunção. Ele é enquadrado, né, como um remédio de natureza pós-individual, ou seja, ele rompe aquela dicotomia entre o Estado e o indivíduo, ou seja, ela rompe aquela barreira entre eles. Então, assim, se tornando mais interativo para que o próprio cidadão requer seus direitos. Bom, então, as normas constitucionais limitadas, né, elas não têm a sua eficácia, porque lhe falta uma regulamentação, né? Então, assim, enseja uma lacuna jurídica. Isso se localiza principalmente nas normas infraconstitucionais. Muitos doutrinadores pátrios, né, ele afirma que a fonte, né, ou seja, a base da injunção seria writ of injunction, que seria o quê? É o remédio de injunção em si, né? Ou seja, é uma ordem judicial, né, para que a parte ela abstenha de fazer ou continue a fazer algo. A sua origem, né, ela vem da origem latina, né, inductio, que significa preceituar uma obrigação, uma ordem, ou seja, dar ordens, preceituar uma obrigação, preceituar aquela ordem ali que já está vista, né? Os dois principais requisitos para a efetivação do mandato de injunção é a falta da norma regulamentadora de direito fundamental e que essa falta ela possa causar danos aos cidadãos. Então, assim, existem esses requisitos a serem seguidos. Ela precisa causar dano ao cidadão e ter falta dessa norma regulamentadora. Então, sim, se o direito não se realizar por outros motivos, né, como a impossibilidade de sua concretização, descabe em falar de mandado de injunção, podendo ser remédios judiciais a ser utilizados, como habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. Então, assim, cabe a eles também, pode caber a eles, caso não caber ao mandado de injunção. Para outro requisito, para que seja concretizado esse instituto, né, a necessidade, né, é que é necessário que haja uma mora, né, uma demora, ou seja, um prolongamento do tempo por parte do judiciário, né, ou seja, ele demora para poder fazer. Então, você requer esse inductio, né. O mandado de injunção, ele também pode ser coletivo, né. Ele é bem parecido aí, o mandado de injunção coletivo é a mesma coisa do mandado de segurança coletivo, né. Ele pode impetrar uma mandado de injunção coletivo ao partido político, à organização sindical, entidade de classe, associação, é a mesma coisa do mandado de segurança coletivo, né, nesse quesito. Assim, quem pode impetrar são esses também. No artigo 12, né, da Lei 13.300, detalha a possibilidade de impetração de mandado de injunção coletivo. Ou seja, ele pode ser movido, né, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, com dada defesa da ordem, né, dos direitos humanos, ou de direitos individuais ou sociais
indisponíveis. Então é basicamente isso. O mandato de injunção é quando uma norma, né, que está ali para ser seguida, né, está presente na Constituição, né, ela não é seguida, né, ela não está sendo efetiva, né, a efetividade não está sendo correta, e isso causa algo ruim para o agente, para uma pessoa, né. Então ela requer o mandato de injunção para que aquela norma seja reavida, ou seja, tenha sua efetividade, né. Então é basicamente isso o mandato de injunção. Bom, o habeas data, né? O habeas data, ele surgiu no nosso texto constitucional de 1988, né? Ele não é uma inovação pura do brasileiro, do direito brasileiro. Ele já tinha sido criado antes na Constituição Portuguesa, em 1976, né? Ele pode, assim, em sentido geral, né? Ele tem vai resguardar, né, o direito à informação mormente, né, com o avanço da internet. Bom, o habeas data, né? O habeas data, ele não é um texto constitucional, né? Ele surgiu em Bom, o habeas data, né? O habeas data, ele surgiu no nosso texto constitucional de 88, né? Só que ele não é invenção do brasileiro, do direito brasileiro. Ele já havia sido feito, né, na Constituição Brasileira, em 1976, né? E na espanhola depois, 2 anos após a espanhola, né? Então, assim, ele não é uma criação pura brasileira. O que a gente pode pegar um pouco ali do habeas corpus, né? Que é habeas data, né? Nós temos duas linhas, né? Vem um habeas, né? Habeas data, habeas corpus, né? Habeas data e habeas corpus. É basicamente o que há dentro dele é basicamente parecido com o habeas corpus, né? Ele pode ser impetrado por quem? Por pessoas físicas, por pessoas jurídicas, ou então associações, etc. Então, assim, nesse ramo ele é bem parecido. Então, o habeas corpus, né, ele tem a necessidade de conhecer, né, ou então retificar as informações a seu respeito, né, em banco de dados públicos, de caráter público. Então, assim, haja visto que tem a atividade, né, a ser preservada, né? Ou seja, a sua atividade sempre tem que ser preservada, mas, assim, se você tem as suas informações lá dentro, você pode entrar com habeas corpus para poder requerir a ratificação ou então apenas a informação daquelas informações que estão lá dentro, né? O que é passível de habeas data, né? São as instituições públicas da administração direta e indireta, né? As de caráter público, mesmo de natureza privada, né? E as instituições de proteção ao crédito bancário. Vamos supor que o banco, né, diminua seu crédito, alguém haja uma denúncia lá, o banco analisa algo, e ele diminui seu crédito bancário, né? Então você quer saber, por que não? Mas por que diminuiu meu crédito? Estava boa até esses dias, então por que diminuiu meu crédito? Não posso. Eles têm que fornecer informações, porque as suas informações, né, suas informações pessoais, estão presentes lá. Então é cabível de habeas data, para eles mostrar essas informações para ti. Assim, vai lembrar que o habeas data, ele é somente para si próprio. Você não pode requerir um habeas data para outrem. Não existe um habeas data para terceira pessoa. Então é somente em nome de si mesmo. Porque você só pode requerir as informações prestadas suas lá, e não de outra pessoa. Então, há condições, né, a serem seguidas para que você tenha a aplicação do habeas data, né? No caso, tem que provar, né, a negação da informação, né, pretendida por via administrativa. Então, você tem que provar que aquela via administrativa negou as suas informações que estavam prestadas lá, né? O habeas data ele tem como objetivo imediato a defesa da liberdade de informação, ou seja, você requer aquela informação que está lá dentro prestada, então ele tem que lhe dar imediatamente aquela informação que está lá, né? Você pode requerer a ratificação, né, a retificação, ou então apenas ver as informações prestadas.
A retificação ela vai atingir somente, né, aqueles dados considerados inexados, né, os dados inexados, os dados que você gostaria de retificar, né. A questão dessa finalidade do habeas data foi possibilitar maior informações sobre determinados dados para impedir constrangimentos que poderiam ser ocasionados ou pelo descobrimento de situações sem motivos que as ensejaram. Então, assim, igualmente, né, ao habeas corpus, né, e diferentemente do mandato de injunção, né, diferente do mandato de injunção e do mandato de segurança, né, o habeas data ele não tem custo, né, ele não requer um pagamento de custas judiciais, ou seja, ele não necessita também de algo sumariado, entendeu? Então, nem nada específico. Ele pode ser feito de maneira um pouco informal, assim como o habeas corpus também. Então, assim, ação popular, né? O que é ação popular, né? O nome meio que dá uma menção já do que se trata, né? Uma ação, né? Uma atividade, né? Popular, da população. Então, a atividade é exercida pela população, né? Então, assim, o que é ele? Ele é um remédio também, né? Que é cabível para anulação de atos lesivos ao patrimônio público, né? Ou então órgão de que o Estado participe, tendo a finalidade de assegurar a moralidade pública, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, né? Histórico-cultural. Bom, qual a finalidade disso? Então, assim, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que, se caso o patrimônio público, o patrimônio histórico e cultural estiver sendo ameaçado, ou já está sendo, ou o ato já foi consumado na sua ameaça, né? A lesão já foi consumada, uma pessoa, né? Uma pessoa que está dentro dos seus direitos eleitorais, né? Ela pode entrar com uma ação popular para impedir que aquele ato, né, aconteça, né? Ou então causar uma reparação, né, pelo ato que ocorreu, que outra pessoa proferiu. Então, assim, quem é que pode fazer uma ação popular, né? Quem pode exercer, né, ajuizar a ação popular? Bom, a pessoa ela necessita ser um eleitor bom. Como assim? Como é que considera um eleitor bom, né? É aquele que não tem, que está habilitado, né, perante a justiça eleitoral. E para comprovar isso é com seu título de eleitor, ou seja, ele tem que ter seu título de eleitor, né, comprovando que ele está habilitado, né, perante a justiça eleitoral. Então, essa pessoa que está dentro desses direitos, ela pode provocar uma ação popular, pode requerir uma ação popular. Ela é especial, né, porque ela permite, né, um cidadão, né, uma pessoa comum, né, o exercício de direitos políticos, né, ou seja, permite ao povo a defesa da coisa pública. Então, assim, eu estou vendo aqui dali sendo, como fala, uma pessoa fazendo um ato ilícito com a coisa pública, ou então uma coisa histórica, cultural, né, eu posso entrar com ação popular para impedir, né, ou então provocar uma reparação daquilo, porque é da coisa pública. Lembrando que é sempre a coisa pública. A ação popular é somente uma população que vai defender coisa pública. Entendeu? Não é coisa de si, não é coisa própria, não é privada. É coisa pública. A ação popular é para coisa pública. Então, assim, a população ela funciona então como são fiscalizadores, né? Funcionam como fiscalizadores dos direitos, né? São que impedem os atos lesivos ao patrimônio público. Ela vai funcionando ali com a fiscalização. Todos podem fiscalizar. O seu objetivo, né, o objetivo dessa ação popular, ele é de desconstituir o ato lesivo, né, e condenar o infrator por perdas e danos, né? Então, nós temos também outros tipos de ação popular, né? Nós temos como o habeas corpus e o mandato de segurança, né? Então, assim, nós também temos a preventiva, né? E a repressiva. Então, como o sentido é o mesmo. A repressiva é antes da ocorrência da lesão, ou seja, eu vou ver que vai ocorrer a lesão, então eu faço ação popular para que impeça aquela lesão. Ou então a repressiva, né?
Depois de ter ocorrido a lesão, né, a lesão realizada, eu percebi que aquilo era um ato lesivo, então eu aplico a repressiva, uma ação popular repressiva, né? Então assim, e a ação, né? Quem compete, quem é que tem a competência para julgar, né, e processar esse remédio constitucional? Quem é que vai? Porque como ele é uma ação popular, ele pode ser deferido em várias formas, né, para várias coisas. Então vai depender de qual que é a lesão, né? Se está lesionando o que para poder decidir, né, de quem é a competência, né? Nós temos algumas exceções, né, em que vai ocorrer o indeferimento. Quando que ocorre o indeferimento de uma ação popular? É quando não tem provas suficientes, ou seja, existe ausência de provas para aquele ato. Porém, nada impeça de que outra pessoa, né, possa possa impetrar uma nova ação. Então, assim, a pessoa, eu não tinha provas suficientes, né, eu tinha ausência de provas para poder provar que aquilo lá estava acontecendo. Porém, meu amigo, né, após um tempo, ele adquire as provas. Então, ele pode impetrar uma nova ação popular contra o mesmo ato lesivo. Então, assim, a pessoa, né, ela tem uma coisa. Diferentemente do habeas corpus, né, ele é um mandado de segurança um pouco também, mas mais diferente do habeas corpus e do habeas data, é que a ação popular ela deve ser assistida por um advogado. Ou seja, eu por si só não posso vir aqui, escrever, assinar e mandar. Não, eu preciso ter uma pessoa postulatória, ou seja, para postular aquilo. Então, assim, eu preciso ter assistência de advogado. É claro, se eu for advogado, eu não vou necessitar, né? Então, assim, se caso eu não seja advogado, eu vou precisar de um, né, para representar, um advogado para representar. Se caso eu seja advogado, não necessita disso. Geralmente, quando se fala em eleitor, né, a partir de 16 anos, né? Um eleitor pode ser a partir de 16. Só que geralmente, de 16 a 18, a pessoa para ter seu pleno juízo, ela precisa de uma assistência, né? Só que como se trata de um direito político, não necessita então de uma assistência, né? A pessoa só deve ser comprovado, né, através de emancipação, que ele está em pleno juízo. Através da emancipação, então, ele mostra que está em pleno juízo aqui lá, né, daquele ato, e então ele pode provar, né, provocar a ação popular. Junto, novamente, é indispensável a utilização de advogado. Né? Então, quem é que não pode, realmente, quem não pode propor uma ação popular, né? São os brasileiros não alistados, né? Ou então os que não são alistáveis, né? Brasileiros que perderam ou tiveram suspensos os seus direitos políticos, né? As pessoas jurídicas, partidos políticos, os menores de 16 anos que também não são alistáveis, né? Não é alistável, e o Ministério Público. Assim, como então, assim, que não pode realmente é essa pessoa que não está com cumprimento dos seus deveres com a justiça eleitoral, né? Com o direito político. Então, se ele não cumpriu o direito político, ele não pode exercer uma ação popular. As pessoas jurídicas não podem, nem os partidos políticos, meio que pelo óbvio, né? Os partidos políticos têm aquela ideologia ali próxima ao público. E menor de 16 anos é porque ele não tem, assim, como é que fala? Seu juízo completo, né? Não tem seu juízo completo. O Ministério Público também não pode propor ação popular, né? Porém, se uma pessoa no meio do caminho, né, desistir daquela ação popular, eu falei, não, eu não quero que você está me dando trabalho, você está me dando muita dificuldade, tempo. O Ministério Público pode pegar aquele caso para si e continuar ele, entendeu? Se caso a pessoa abandonar. Então o Ministério Público, nesse caso, ele pode, né, continuar com a ação. Pode dar prosseguimento ao processo que já está instaurado. Bom, ação civil pública, né? O que é a ação civil pública, né? Ela é como um instrumento, né, processual para reprimir ou então reparar danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, aí por infrações de ordem econômica, né? Então ele tutela assim os interesses
difusos e coletivos, né? Individuais, homogêneos, desde que eles sejam socialmente relevantes. Então, assim, se algum direito ele for socialmente relevante, ele vai entrar na ação civil pública, porque ele engloba várias espécies, né, vários fatores para que seja aplicado. Assim, a ação civil pública, ela só é válida, né, ela só vai ter validade para reparar, então, impedir atos ou condutas que importem danos em lesão, danos ou lesão, né, contra o meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ao patrimônio artístico, ao valor artístico, quer dizer, né? Então, assim, ele só vai ser válido se for atos lesivos a essas entidades. Entidades essas que tanto pode ser também patrimônio histórico, patrimônio turístico, patrimônio artístico, patrimônio paisagístico, e esses, entre outros aí. Essa ação civil, ela tem como objetivo, né, cessar aquela conduta que importou em dano, né, ou então lesão ao interesse difuso ou coletivo, né. Vale destacar, né, é bom a gente destacar um pouco que a cessação da conduta ela pode apresentar uma obrigação de fazer ou então de não fazer, depende da situação concreta, ou seja, dependendo da situação, você pode acarretar uma obrigação de fazer, né, ou então uma obrigação de não fazer, né. Então, assim, nessas condições de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da decisão em espécie, sob a pena de execução específica, ou então de uma multa, né? Uma multa diária, aplicada diariamente, ou seja, ela independe do requerimento do autor. O juiz irá aplicar essa multa, essa pena, né? Seja diária ou de outro modo. Então, assim, se caso decorrer, né, após um ano, ele não tiver a habilitação devida dos lesados, a indenização ela vai ser revertida, né, para o fundo previsto em lei, ou seja, ela vai ser revertida para o que está presente no fundo na lei, né, presente no fundo na lei, previsto na lei. Então, assim, a quem compete a ação civil pública, né, é um pouco parecida com a ação popular, porque assim, vai depender do local onde ocorreu o dano, ou seja, houver ameaça do dano, né? Então essa competência ela é classificada como absoluta, ela não pode ser flexibilizada pelo interesse de uma parte, né, de alguma parte. Então ela é absoluta, ela é fixa ali, né, não pode ser flexibilizada. Então, assim, quem é o juiz competente para julgar aquilo? É o juiz competente do local do evento. Ou seja, porque existe uma proximidade maior. Como o juiz é do local, né, que ocorreu aquela lesão, né, ele tem uma proximidade maior, né? Ele possibilita, então, uma melhor apreciação dos fatos ocorridos ali, né? Então, assim, quem é um legitimado? Quem é a pessoa legitimada para poder fazer a ação civil pública, né? Como presente no artigo 5º, né, da Lei 7.347, né, de 85, quem pode? É o Ministério Público, a Defensoria Pública, União Federal, os Estados-membros, os municípios, as autarquias, as empresas, a sociedade de economia mista, ou ainda... Então, assim, engloba várias, né, mas esses são alguns. Então, assim, associações também pode, assim como é a mesma categoria do mandado de segurança, né? As associações, elas desde que tenham um ano, né, efetivas, elas podem requerer também uma ação civil pública. Então, assim, para isso, tem que ter uns objetivos que é a proteção ao meio ambiente, a proteção ao consumidor, a proteção à ordem econômica, a livre concorrência, ao patrimônio histórico, ao patrimônio turístico. Então, assim, deve haver essa proteção a esses entes, entendeu? O SENC segue uma linha de raciocínio a esses patrimônios. Patrimônio histórico, patrimônio turístico, patrimônio artístico. Então, ela segue mais ou menos a linha dessa proteção de bens, né? E para
E para propositar, né, fazer uma propositura, né? E para realizar uma propositura, quem é que pode fazer, né? Quem é que pode iniciar essa? Assim, qualquer cidadão, né, que tem informações, né, sobre aquilo, ele pode propositar uma ação, né, uma ação pública, né, uma ação civil pública, só que ele deve levar essas informações ao conhecimento do MP, né, do Ministério Público. Então, para que o Ministério Público ele avaliar, né, se é caso de impetrar, né, se é caso de impetrar uma ação civil pública. Então, assim, a pessoa tendo ciência das informações, pega as informações, leva para o Ministério Público, a MP, né, e a MP vai ver, não, isso aqui é passível de impetrar uma ação civil pública, né. Então, como é que funciona então essa ação civil pública? Ela também funciona como um controle de constitucionalidade, ou seja, assim como a ação popular, né, ela você vê meio que tem um controle da moralidade, um controle da constitucionalidade de todo o processo ali. Então a ação civil pública e a ação popular, eles funcionam como fiscalizadores também, fiscalizadores. Eles controlam a Constituição através dessas ações, dessas impetrações, né? Então é basicamente isso, né? Eu peguei aqui um pouco a parte assuntos do livro, né? Outras pesquisas, poder aglomerar algum conhecimento melhor. Então, basicamente dessa maneira. Eu me chamo Felipe Gabriel, né? Segundo período de Direito Noturno na Faculdade Católica Tocantins. Desculpe se eu falei rápido, porque é meio que uma mania. Às vezes eu gaguejo, às vezes eu falo rápido. Então é meio que uma mania, um costume que eu não consigo soltar de mim, né? Basicamente isso. Muito obrigado e até logo.